Anuário Espírito de 1992. Luciano Pavarotti testemunha um fenômeno de escrita direta. Neste artigo, o prodigioso Luciano Pavarotti conta sua aventura em uma sessão espírita e narra como escutou a voz de uma famosa soprano italiana que lhe aconselhava deixar abertas as janelas de sua casa. Desde então não tinha sofrido resfriado, nem tinha que suspender um concerto por problemas de voz. Em 1965, levaram-me um pouco à força a uma sessão espírita em um duplex em Roma. Foi uma experiência surpreendente. Eu era muito cético e estava certo de que se tratava de um truque. Assim o disse ao resto dos assistentes, inclusive a Anita Pensotti, que me havia convidado à sessão. Meu ceticismo fez-se maior quando a senhora Pensotti começou a falar-nos de seu amigo Colin. Disse que era a alma de um menino inglês que morreu há muito tempo atrás em um orfanato londrino com a idade de 7 anos. Colin adotou como sua mãe a senhora Pensotti. E a miúde punha-se em contato com ela mediante uma série de pequenos sinais. Um deles é o que se chama garanto já breves palavras ou desenhos em qualquer folha de papel que sua mãe tivesse perto dela. Sentei-me a uma mesa com a senhora Pensotti e uma médium, a primeira, pediu-me que apanhasse uma folha de papel em branco de um bloco. Assim o fiz e examinei meticulosamente. Ambas as faces do papel estavam completamente branco e ninguém, a não ser eu, a tocou. Ainda tinha a folha em minhas mãos quando a senhora Pensotti disse-me para colocá-la na mesa. Com minha mão ou sobre ela, cumpri seu desejo. Ao cabo de alguns momentos, ouvi uma série de pequenos golpes que pareciam vir por debaixo da mesa, justamente no lugar onde eu cobri a folha de papel com a mão. Agachei-me e dei uma olhada. Ninguém estava ali escondido, nem viu objeto algum. E todas as outras pessoas tinham as mãos por sobre a mesa. Antes que se passasse um minuto, os pequenos golpes cessaram através da média. Colin pediu-me: Luciano, levanta a mão. Obedeci, fiquei sem fala. Na folha aparecia claramente um dos sustenido. Ninguém mais, a não ser eu, havia tocado o papel. Ali acabou todo o meu ceticismo. Havia sido testemunho de um extraordinário acontecimento paranormal e havia recebido uma mensagem de uma alma do além. Depois, naquela mesma tarde, a médium deu a conhecer mensagens que lhe chegavam através de uma prancheta. Disse-me que a alma de Cláudio Múzio, famosa soprano italiana, que havia morrido quando eu era garoto, tinha algo a dizer. Dizia assim: Luciano, mantenha as janelas sempre completamente abertas, inclusive em teu dormitório. Nós, cantores de ópera, tememos as correntes de ar, porque cremos que são a causa principal de uma súbita perda de voz. Decidi seguir aquele conselho. Desde então, não tenho tido que suspender nenhuma apresentação, por abandono momentâneo da voz. Sinto que o espírito de Cláudia Múzio me guia do além, dando-me confiança quando eu estou em cena. Do jornal El Universal, Caracas, Venezuela, 12/5/1991. Anuário Espírito de 1992. Uma inesquecível consulta do Dr. Roberto Ferreira. Repórter: há muitos anos eu não me sentia tão emocionado quanto hoje, ao receber uma das figuras mais importantes da medicina do Brasil em nosso bate-papo. A figura carismática e querida do Dr. Humberto Ferreira, aqui em Uberaba. Só Chico Xavier e o Dr. Humberto engrandece a nossa cidade a nível de Brasil. A minha língua está comichando para fazer ao senhor uma pergunta que corre o mundo. O senhor recebeu um pedido para visitar uma família que tinha uma criança doente. Como é esse caso? É verdadeiro? Pergunta. Dr. Humberto: esse caso já me foi perguntado dezenas de vezes, até em São Paulo. O que aconteceu foi o seguinte:
Eu me lembro muito bem, era uma noite chuvosa, 9 horas da noite. Uma senhora foi à minha casa pedindo para atender uma criança que estava muito mal, na rua Afonso Rato, perto da rua 13 de maio, hoje Cândida Bilharinho. Era uma rua esburacada, de difícil acesso, mas ela, coitada, estava tão triste porque a criança estava tão mal. Na mesma hora, prontifiquei-me a ir lá. E ela despediu-se de mim, dizendo que tinha que ir em outro lugar, etc. E eu fui sozinho. Chegando na casa, onde ela havia me ensinado o número, parei, bati na porta e uma outra senhora atendeu-me. Eu falei assim: eu recebi um recado para vir à sua casa, porque a senhora está com a criança passando muito mal. Ela falou: eu realmente estou com a criança passando muito mal, mas não mandei chamar o senhor, porque sou uma pessoa que não tem recurso para nada. Agora, o senhor imagina chamar médico em casa nesta hora da noite? Não ia fazer isso com o senhor. Não, mas uma senhora foi lá e me chamou e eu vim. Ela disse que a criança tem necessidade de ser atendida, que não está nem em condição de sair de casa porque está chovendo. Então o senhor faça favor de entrar. Mas eu não sei quem possa ter ido chamar o senhor. Eu entrei na sala dela. Sala muito pobrezinha, muito humilde. E deparei-me com uma fotografia na parede que estava em ponto grande. Falei, para mim foi essa senhora que me chamou. Ah, doutor Humberto, não pode ser. Essa senhora, se não me engano, irmã ou tia dela, já faleceu há muito tempo. Então o engano é meu. Então uma pessoa parecida com ela. Mas de qualquer maneira, não está interessado muito agora. Eu vim para examinar a sua criança, eu quero ver como ela está. Aí fui lá e examinei a criança dela. Realmente estava mal, dispneica, com pneumonia. E ainda me prontifiquei a arranjar algumas amostras de despasilina que eu tinha na época. Então ela mandou uma pessoa da vizinhança ir comigo para trazer as injeções. A mãe era dessas que não aceitava internar o filho sem a presença dela, porque naquela época o hospital da criança não permitia que a mãe ficasse junto com a criança, e ela disse que não aceitava isso. Era muito dedicada à criança e queria ficar junto. Felizmente a criança se salvou. E depois aí vieram as perguntas: mas como é? O senhor viu aquela senhora que foi chamá-lo, cujo retrato estava na parede? Pergunta. Não vou afirmar isso. Eu achei que era, porque achei parecida, mas deve ser alguma pessoa parecida com aquela senhora. Não posso dizer mais nada além disso. E daí houve aquela conversa. Disseram que aquela pessoa que tinha ido lá em casa era o espírito dela que tinha ido me chamar. Falei: bom, não vou entrar nisso, porque o que eu posso falar é o que já falei, pronto. O que me interessou no caso é a criança. O que me interessou no caso é que a criança se salvou, ficou boa. Anuário Espírita de 1992. Décimo aniversário da desencarnação de Edgar Armand. Edgar Pereira Armand foi destacado vulto do Espiritismo. A sua mais intensa atividade foi desenvolvida no seio da Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde militou durante 27 anos, exercendo um importante cargo de secretário-geral. Com inusitado idealismo, ele exerceu esse cargo, mas tendo sido o principal artifício da implantação das escolas e cursos de cunho espírita, responsável pelo engrandecimento daquela instituição de âmbito estadual, que hoje se projeta como uma das mais notáveis expressões do movimento espírita brasileiro. O Anuário Espírita de 92, no propósito de prestar-lhe efusiva homenagem quando o transcurso do 10º aniversário de sua desencarnação pública a seguir, um apagado registro biográfico de sua inconfundível personalidade. Edgar Pereira Armand nasceu na cidade de Guaratinguetá, estado de São Paulo, no dia 14 de 1894. Desencarnou em São Paulo no dia 29 de novembro de 1982. Era filho de Henrique Armand e Leonor Pereira de Souza Armand, comandante Edgar Armand. Em sua cidade natal, efetuou os cursos primários e secundários, transferindo para São Paulo no ano de 1912. E no mesmo ano para o Rio de Janeiro, onde passou a trabalhar no comércio, na antiga capital federal. Teve a oportunidade de aprimorar os seus estudos. No ano de 1914, quando da eclosão da Primeira Guerra Mundial, voltou para São Paulo e alistou-se na então Força Pública do Estado, atual Polícia Militar. 2 anos após ingressou na Escola de Oficiais, no posto de primeiro sargento. No ano de 1918, quando já era aspirante, casou-se com Dona Nancy de Menezes, filho do Marechal do Exército Manuel Félix de Menezes.
No desempenho de suas atividades militares, teve a oportunidade de comandar destacamentos das cidades paulistanas de Santo São João, da Boa Vista e Amparo, fixando-se finalmente na capital do estado de São Paulo. Promovido para segundo tenente, organizou e foi nomeado diretor da Biblioteca da Força Pública, sendo ao mesmo tempo nomeado professor de História, Geografia e Geometria na escola daquela corporação. No ano de 1922, foi um dos mentores no estado de São Paulo da Revolução que malagrou e que teve seu epílogo com a rendição do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Em 1923, matriculou-se na Escola da Farmácia e Odontologia do Estado, diplomando-se no ano de 1926, quando, da Revolução de 1924, já no posto de primeiro-tenente, combateu na capital e em seguida seguiu para o Paraná e Santa Catarina, onde permaneceu até o fim da campanha, seguindo logo após para as fronteiras do Paraguai e Argentina, onde permaneceu até 1925. Como capitão, serviu no Estado-Maior da Revolução de 1930, voltando em seguida ao magistério militar da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, lecionando e administrando a legislação militar. Em 1931, fez estudos e apresentou o projeto de construção de uma estrada de rodagem de Paraibuna e São Sebastião a São Sebastião, visando ligar o litoral norte abandonado e deserto ao Planalto e ao sul de Minas Gerais. Não havendo recursos disponíveis, utilizou praças da própria força prestes a serem desincorporados. Como não se tratava de serviço próprio da corporação, o projeto sofreu grandes embaraços, mas foi afinal aprovado, cabendo à direção pessoal desse empreendimento. Quando do rompimento da Revolução Constitucionalista em 1932, Arnold assumiu o comando daquele litoral, a divisa do estado do Rio de Janeiro até Santos, controlando também o movimento da Esquadra Nacional, que mantinha vários vasos de guerra na ilha de São Sebastião. Organizou tropas em Paraibuna e Caraguatatuba e comandou-as. Logo depois, ao sul do estado, na cidade de Itaí, Taquari e Avaré, e logo depois, cessada a luta, foi nomeado chefe de polícia do estado, no período de transição que se seguiu, passando em seguida a compor a Casa Militar do Interventor Federal de São Paulo. General Valdomiro Lima, decorridos 2 meses, pediu demissão da referida função para prosseguir na construção da rodovia a que se propuseram no litoral, a qual fora apenas iniciada, sendo então nomeado comandante de um batalhão de sapadores, criado especialmente para isso, tarefa que se exerceu até 1934, quando interrompeu a construção por ordem superior, entregando a um órgão competente do governo. Pode-se afirmar que essa obra, iniciativa de Arnold, antecipou de 40 anos o progresso daquela região, beneficiando várias cidades. Regressando em 1934, assumiu o subcomando da Escola de Oficiais e em seguida organizou a Inspetoria Administrativa da Força. E por conveniência organizativa, fez concurso para o quadro de administração da Força Pública, sendo classificado como tenente-coronel na chefia do Serviço de Intendência e Transporte, onde permaneceu até 1938, quando sofreu um acidente grave, permanecendo, porém, nessa chefia até 1939, quando foi transferido para o quartel-general. Solicitando reforma, foi julgado inválido para o serviço militar, o qual foi por ele abandonado em 1939. Nesse último período escreveu Tratado de Topografia Ligeira, 2 volumes, e Guerra Cisplatina, discurso. Seu ingresso no Espiritismo. Edgar Arnold conhecia bem o espiritualismo, pois desde 1910 fazia estudos sobre religiões e filosofias. Entretanto, demorava-se mais nos conhecimentos de doutrinas espiritualistas do Oriente. Em 1936, a convite do Dr. Canuto Abreu, contribuiu para a formação de um grupo de estudos que funcionava na residência daquele emérito escritor, e da qual participavam o Dr. Carlos Gomes de Souza Chaldres e Antônio Carlos Cardoso, ambos diretores da Escola Politécnica. Esse grupo de estudos contou certa vez com a presença da célebre médium Linda Gazera, que já havia trabalhado com Charles Riceir e outros pesquisadores internacionais. Participou então de vários trabalhos em centros espíritas, iniciou o estudo de obras espíritas e assistia palestras. Em 1939, já estando licenciado para a reforma do serviço militar, passou pela Rua Maria Paula, para onde a Federação Espírita do Estado de São Paulo havia se mudado há poucos dias, e vendo à porta uma placa com um letreiro, Casa dos Espíritas do Brasil, entrou e foi muito bem recebido por vários confrades ali presentes, tendo sido convidado a colaborar na casa. Dias depois recebi um memorando assinado pelo professor Américo Montanguini,
presidente recém-possado comunicando ter sido eleito para o cargo de secretário-geral da federação. A sede da federação, nessa época, acabava de passar por grande ampliação. O presidente Dr. João Batista Pereira havia renunciado e o professor Américo Montagnini, vice-presidente, passou a exercer o cargo de presidente. A Associação Espírita São Pedro de São Paulo e a Sociedade Metapsíquica de São Paulo havia celebrado um condomínio com a federação, sob o nome Casa dos Espíritas do Brasil. Armond nada encontrou organizado nessa instituição. Tudo estava por fazer em todos os setores, pois nenhum trabalho funcionava regularmente. A fim de preparar médiuns para as atividades da casa, foi organizado o grupo Racim, que funcionou até 1950, quando foi dissolvido. Um dos primeiros contatos mediúnicos da casa foi com o auxílio da médium em a esposa de um tabelião da capital, e foi por ela que o espírito Dr. Bezerra de Menezes, na ocasião, assumindo a direção espiritual da federação, escreveu: no Brasil está a terra que tem o nome do grande apóstolo, e que aqui em nossa casa que será um farol a iluminar a humanidade. Por iniciativa do comandante Edgar Armond, foi lançado em março de 1944 o primeiro número do jornal O Semeador, que passou a ser o órgão oficial da casa. Esse evento foi concretizado com a participação de Pedro de Camargo Vinícius, tendo como jornalista responsável Marta Cajado de Oliveira. Também, por sua proposta, foi dissolvido o condomínio com a Associação Espírita São Pedro de São Paulo e a Sociedade Metapsíquica de São Paulo, sendo abolida a sigla Casa dos Espíritos do Brasil. Em 1947, com o objetivo de unificar a família espírita do estado de São Paulo, o comandante Armond, através da Secretaria-Geral da Federação, propôs um vasto programa de ação que, através de uma comissão composta de 3 membros, dentre eles o Dr. Luiz Monteiro de Barros, foi submetido à análise e eventual aprovação por parte das 4 maiores entidades espíritas da capital. O plano foi prontamente aprovado em todos os seus detalhes, tendo então sido proposta a criação da USE, União Social Espírita, cujo nome foi posteriormente mudado para a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Através dessa entidade foi efetivada a unificação de grande parte das entidades espíritas do Estado, sendo então convocado o primeiro congresso para o fim de efetivar a unificação. Armond foi o primeiro presidente da USE e, por sua iniciativa, foi proposto e realizado o primeiro congresso da unificação nacional, a qual atingiu seus objetivos. Inspirado na obra do Dr. Bezerra de Menezes, Armond fez implantar na federação, nos idos de 1950 e 1951, a Escola de Aprendizes do Evangelho e a Escola de Médios. Esta última, posteriormente transformada em Escola de Educação Mediúnica. Com essa inovação, que representa um pioneirismo no seio do Espiritismo, a federação tomou novas dimensões, ampliando consideravelmente as suas atividades, e conseguiu atrair elevados contingentes de alunos, tudo contribuindo para a maior projeção da instituição. Na consecução desse desiderato, Armond foi mal compreendido, tendo mesmo sido combatido por alguns companheiros. No entanto, firme e resoluto em seu propósito, consciente de que aquele era o melhor caminho para a maior divulgação do Espiritismo, manteve-se irredutível, não esmorecendo enquanto não o viu consolidada a sua ideia. O comandante Armond era um homem dado de incrível operosidade, sendo, além disso, firme em suas decisões, exercendo o cargo de secretário-geral, soube servir a federação com dedicação e amor, contribuindo para a maior divulgação da doutrina espírita. Se outra coisa ele não tivesse feito no campo da divulgação doutrinária, a implantação das escolas e cursos da federação por si só serviria para enaltecer seu nome, dando-lhe um destaque de projeção na galeria dos grandes vultos do Espiritismo. Armond era jornalista e escreveu regularmente para o Jornal da Federação e outros órgãos espíritas do Brasil e do exterior. O seu primeiro livro publicado foi Contos Espirituais, lançado em 1939. Posteriormente, teve a oportunidade de escrever numerosos outros livros. Entre eles, Contribuição ao Estudo da Mediunidade, Mediunidade de Prova, Desenvolvimento Mediúnico, Missão Social dos Médios, Os Exilados da Capela, Passos e Radiações, Recordando o Passado, sem contar a sua valiosa contribuição na feitura dos 21 livros didáticos, então utilizados nas escolas e cursos implantados. Numa entrevista concedida ao confrade Antônio de Souza Lucena em 18 de fevereiro de 1970,
Indagado de sua opinião sobre os trabalhos de efeito físico e materializações, exarou o seguinte parecer: esses trabalhos já tiveram a sua época, hoje já não há muita razão de ser, a não ser quando espontâneos. Eu mesmo já fiz sessões de efeitos físicos na Federação Espírita de São Paulo, naquela época, com a finalidade de atrair pessoas e projeção para a doutrina. Desejava que pessoas cultas, em geral, médicos, cientistas e outros, tomassem conhecimento do Espiritismo e contribuíssem com sua parcela de saber para o engrandecimento do mesmo. Porém, muito me desiludi. Essa espécie de sessões não convence ninguém. Quando o indivíduo não tem um amadurecimento necessário para crer, quanto mais vê, mais nega. A melhor forma de chamamento é a dor e o Evangelho de Jesus. Esse sim é uma porta segura que penetra o coração e a alma de cada um, preparando para a terra e para o céu. Hoje, na escola de médios, quando aparece um de efeito físico, o mesmo é aproveitado para a tarefa de cura. Essa espécie de mediunidade é excelente para esse mister. Armand foi fundador da instituição Lar do Amor Cristão, em São Paulo, e afastando-se da federação por motivo de enfermidade no ano de 1966, fundou juntamente com outros denominados companheiros a Aliança Espírita Evangélica, entidade que vem prestando inestimável serviço ao Espiritismo através das escolas e cursos. O jornal Trevo é o órgão oficial dessa entidade. Dessa forma, por mais de 30 anos, Edgar Armand impulsionou com seu dinamismo a divulgação do Espiritismo no estado de São Paulo. O seu nome é sempre lembrado com carinho e respeito. Bibliografia: O Trevo, edição de dezembro de 1982. O Semeador, edição comemorativa dos 50º aniversário da Federação Espírita de São Paulo. Anuário Espírita de 1992. Entrevistando André Luiz. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, veio ter com ele um centurião. Ele dirigiu essa súplica: Senhor, meu servo está de cama em minha casa, atacado por paralisia, sofre extremamente. Jesus lhe disse: eu irei lá e o curarei. Mas o centurião lhe ponderou: se eu não sou digno de que entres em minha casa, diz apenas uma palavra e o meu servo estará curado. Porquanto sou um homem submetido a outro, tendo sob minhas ordens soldados. Diga a um, vai lá, e ele vai. Digo a um, vai lá, e ele vai. A outro, vem cá, e ele vem. A meu servo, faz isto, e ele faz. Ouvindo essas palavras, Jesus encheu de admiração e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que ainda não encontraram em Israel tão grande fé. Mateus André Luiz. Não são poucas as referências evangélicas que nos levam à reflexão prolongada, à meditação profunda, antes que o seu conteúdo venha a ser assimilado pelo nosso entendimento. Dentre estas, o texto acima de Mateus sempre nos chamou a atenção, em virtude do complemento final em que o Senhor afirma categoricamente: em verdade vos digo que ainda não encontraram em Israel tão grande fé. Para seguirmos a solução daquilo que nos parecia delicado enigma, perguntamos muitas vezes a nós mesmos como entender a extraordinária fé daquele centurião romano. Pergunta: fé que mereceu o registro nos apontamentos do apóstolo historiador em face, possivelmente, da observação positiva do Cristo? Pergunta. Analisamos então em nossas reflexões as palavras de Mateus: sou um homem submetido a outro, tenho sob minhas ordens soldados. Digo a um, vai, e ele vai. A outro, vem cá, e ele vem. A meu servo, faz isto, e ele faz. E parece, encontramos aí a chave feliz da compreensão procurada. Jesus certamente não estava sozinho nas suas pregações evangélicas, e o inteligente centurião compreendera perfeitamente a administração espiritual comandada pelo Mestre. Eis que o próprio Romano observa: diz apenas uma palavra e o meu servo estará curado. E de fato o servo se curou, sem que Jesus se dirigisse pessoalmente à sua casa, conforme testemunhou o próprio evangelista. Considerando as profundas impressões deixadas no meio espírita, nos meios espíritas, pela descrição realista de André Luiz sobre maneira em nosso lar,
nos que tange a organização existente em colônias espirituais localizadas nas proximidades da Terra, torna-se inevitável a associação de ideias com o texto apostólico acima referido. Colônias espirituais com vida social organizada, governadorias, ministérios, problemas de alimentação, de sexo, veículos de transporte, ruas e quarteirões, fábricas de preparação de sucos, de tecidos e artesanatos em geral, que dão trabalho a mais de 100 mil criaturas, músicas, jardins, etc. São detalhes na descrição dessa obra que abriram novo horizonte para os olhos limitados da visão humana. Estamos, afinal, nos tempos em que a alegoria cede lugar à explicação direta. Sabemos pelos ensinamentos espíritas que a revelação não é abrupta, mas progressiva e contínua, atendendo às necessidades de tempo e de lugar. Solicitamos, todavia, aos nossos orientadores espirituais levantar-se um pouco, na medida do possível, o véu que encobre diversos assuntos que nos parecem de interesse comum e a grande parte da nossa comunidade, rogando respostas às questões que se seguem relacionadas. Vida no espaço. 1. Qual é a quantidade aproximada de habitantes espirituais em idade racional que se desenvolve presentemente nas circunvizinhanças da Terra? Pergunta. Abre aspas. Será lícito calcular a população de criaturas desencarnadas em idade racional nos círculos de trabalho em torno da Terra por mais de 20 bilhões, observando-se em alta porcentagem ainda se encontra nos estágios primários da razão, e sendo esse número possível de alterações constantes pelas correntes migratórias de espíritos em trânsito nas regiões do planeta, fecha aspas. 2. A quantidade de espíritos que vivem nas diversas esferas do nosso planeta tende atualmente a aumentar ou a diminuir? Pergunta. Qual acontece na crosta planetária, as esferas de trabalho e evolução que rodeiam a Terra estão muito longe de quaisquer perspectivas de saturação em matéria de povoamento. 3. Considerando-se que as criaturas nos reinos vegetal e animal deste e de outros planetas absorvem elementos de economia planetária, perguntas: o nosso planeta dispõe de recursos para a manutenção e sustentação de comunidade de número ilimitado de indivíduos, ou a dispensa celeste do nosso domicílio cósmico se destina a uma sociedade de proporções limitadas, ainda que de dimensões desconhecidas? Pergunta. Certo, nos limites do orbe terreno, não é justo conceituar os problemas da vida física fora de peso e medida. Entretanto, é preciso considerar que as ciências aplicadas à técnica, à indústria, à produção, nos vários domínios da natureza, assegurarão conforto e sustento a bilhões de espíritos encarnados na Terra, com os recursos existentes no planeta por muitos e muitos séculos ainda, desde que o homem se dispõe a trabalhar. Espíritos originários da Terra têm emigrado nos últimos séculos para outros orbes? Pergunta. Seja de modo coletivo ou individual, em todos os tempos, espíritos superiores têm saído da Terra num rumo de esferas enobrecidas, compatíveis com a elevação que alcançaram. Quanto a companheiros de evolução retardada, principalmente os que fizeram necessitados de corretivo doloroso por delitos conscientemente praticados, em muitos casos sofrem temporária segregação em planos regenerativos. 5. Espíritos originais de outras plagas costumam estagiar na Terra em encarnações de exercício coletivo? Pergunta. Isso acontece com frequência, de vez que muitos espíritos superiores se reencarnam no planeta terrestre a fim de colaborar na evolução, na educação da humanidade. Criaturas inferiores costumam aí sofrer curtos ou longos períodos de exílio das elevadas comunidades a que pertencem, pela cultura e pelo sentimento, porquanto a queda moral de alguém tanto se verifica na Terra quanto em outros domicílios do universo. 6. Considerando-se a enorme distância geométrica existente entre dois ou mais orbes em um sistema solar,
entre dois ou mais sistemas solares? Perguntas. A. Os espíritos, em seu desenvolvimento evolutivo, ligam-se necessariamente a determinados orbes? Pergunta. Na imensidão dos espaços que separam dois ou mais corpos celestes, vivem também inteligências individuais? Pergunta. A. Resposta A. Em seu desenvolvimento, sim. Qual acontece com a pessoa que em determinada fase da experiência física se vincula transitoriamente a certa raça ou família? Resposta B. Isso é perfeitamente compreensível. Basta lembrar os milhares de criaturas que atendem aos interesses de um país ou de outras extensões ou de outro, nas extensões do oceano. 7. Quais os processos de locomoção utilizados nas migrações interplanetárias, considerando-se a possibilidade de migrações de entidades de categoria até mesmo criminosa, como parece ser o caso dos imigrantes da Capela? Pergunta. Esses processos de locomoção no plano espiritual são numerosos. A técnica não se relaciona com a moral. Os maiores criminosos do mundo podem viajar num jato sem que se ofenda os preceitos científicos. 8. Onde começa o umbral? Pergunta. A rigor, o umbral expressando a região inferior da espiritualidade pelos veículos que possui com a ignorância e com a delinquência, começa em nós mesmos. 9. Onde se situa nosso lar? Pergunta. Não possuímos termos terrestres para falar em torno da geografia do plano espiritual. Não podemos informar que as primeiras fundações da cidade de nosso lar, por espíritos pioneiros na evolução brasileira, se verificam no espaço do território hoje conhecido como sendo o estado da Guanabara. Sexo. 10. Por que a disciplina sexual é recomendada pelo plano espiritual cristão? Pergunta. Claramente que a disciplina sexual é recomendada em qualquer plano da vida para que a degradação não arruine os valores do espírito. 11. Há alguma relação entre o sexo e a mediunidade? Pergunta. Tanto quanto a que existe entre a mediunidade e a alimentação, ou mediunidade e trabalho. Relações nas quais se pede morigeração ou equilíbrio. 12. As funções reprodutoras do sexo se destinam somente à vida na Terra? Em muitos outros orbes compreende-se, porém, que mundos existem nas quais as funções reprodutoras não são compreensíveis, por enquanto, na terminologia terrestre. 13. Espíritos sensuais mantêm a atividade de natureza sexual após a desencarnação? Pergunta. Aos milhões reclamando da educação dos recursos do sentimento e das manifestações afetivas, como acontece nos caminhos da humanidade. 14. Os perispíritos das entidades espirituais que se localizam nas vizinhanças da Terra conservam o órgão do aparelho sexual humano? Pergunta. Sim, e por que não? O órgão sexual é tão digno quanto o olho, e como não se deve atribuir ao olho os horrores da guerra, o órgão sexual não pode ser responsável pelo vício. 15. Os espíritos conservam para sempre as condições de masculino e feminino? Pergunta. Respondamos com os orientadores espirituais de Allan Kardec, que na questão número 201 de O Livro dos Espíritos afirmaram com segurança que o espírito tanto se reencarna no corpo de formação masculina quanto no corpo de formação feminina. Como explicar os homossexuais? Pergunta. Devemos considerar que o espírito se reencarna em regime de inversão sexual, como pode renascer em condições transitórias de mutilação ou cegueira. Isso não quer dizer que homossexuais ou intersexos estejam nessa posição. Endereçados ao escândalo e à viciação, como aleijados e cegos, não se encontram na inibição ou na sombra para serem delinquentes. Compete entender que cada personalidade humana permanece em determinada experiência, merecendo o respeito geral no trabalho ou na provação em que estagia. Importando anotar ainda que o conceito de normalidade e anormalidade são relativos. Lembremos-nos de que se a cegueira fosse a condição na maioria dos espíritos reencarnados na Terra, o homem que pudesse enxergar seria positivamente considerado minoria e exceção. 17. Se vivemos tantas vezes participando da formação de casais frequentemente diversos, como explicar o ciúme? Pergunta.
O ciúme é característica de nossa própria animalidade primitiva, sombra que a educação dissipará. 18. O espírito desencarnado também está sujeito a crises prolongadas de ciúme? Pergunta. Como não? A desencarnação é um acidente no trabalho evolutivo, sem constituir por si qualquer solução aos problemas da alma. 19. Como explicar a paixão que tantas vezes cega o indivíduo? Pergunta. A paixão é somente uma doença humana? Pergunta. Ainda que a animalidade em nós é a explicação. 20. O adultério é sempre a causa de conflitos. Quando dá a volta dos cúmplices ao plano espiritual? Pergunta. Sim. Reencarnação. 21. A reencarnação é lei imperativa em todos os orbes do universo? Pergunta. Mais razoável dizer que a reencarnação é princípio universal. Compreendes que existem esferas sublimes nas quais a reencarnação, como recurso educativo, já atingiu características inabordáveis ao conhecimento humano atual. 22. Se a medicina da Terra aumentar num futuro não muito distante, a média da vida humana na crosta, do ponto de vista educacional, uma única existência de 500 anos, por exemplo, bastaria para libertar o espírito das necessidades da escola terrena? Pergunta. Cabe-nos aguardar o apoio mais amplo da medicina à saúde humana, como vista a longevidade. Entretanto, em matéria de libertação espiritual, o problema se relaciona com a vontade acima do tempo. Quando a pessoa se decide ao burilamento próprio, com ânimo e decisão, a existência física de 50 anos vale muito mais do que o tempo correspondente a 5 séculos, sem orientação no aprimoramento moral de si mesma. 23. É de se esperar que nos próximos milênios, quando a Terra se tornar um centro de solidariedade e de cultura, seja dispensado o processo de reencarnação como elemento indispensável de experiências e estudos? Pergunta. Digamos com mais propriedade que o espírito, alcançando a sublimação, não mais se encontra sujeito ao processo de reencarnação por medida educativa, conquanto prossiga livre para se reencarnar como, onde e quando desejem auxílio voluntário aos semelhantes. 24. A duração média da vida dos reencarnados racionais de outros orbes corresponde à terrena? Pergunta. Não, essas etapas de tempo variam de mundo a mundo. 25. Todas as reencarnações, mesmo a dos indivíduos vinculados às condições inferiores, são objeto de um planejamento detalhado por parte dos administradores espirituais? Pergunta. Há renascimentos quase que automáticos, principalmente se a criatura ainda permanece fronteiriça à animalidade, entendendo que quanto mais importante o encargo do espírito, a corpóreo ficasse junto da humanidade, mais dilatado e complexo o planejamento da reencarnação. 26. As organizações espirituais que pautam as suas atividades dentro de programas alheios aos princípios cristãos também procedem a execuções de programas para que a reencarnação de tarefeiros determinados em suas organizações? Sim. 27. Reencarnações de espíritos de ordem superior, presididas por espíritos elevados, em meio inferior, estão sujeitos a represálias da parte de organizações espirituais interessadas na ignorância humana? Pergunta. Natural que assim seja, recordemos o próprio Jesus. 28. Se um espírito encarnado com propósitos cristãos pode, pela má conduta, transformar-se num instrumento das trevas, é de se perguntar se um espírito encarnado sob os vínculos de organizações ainda não cristanizadas no espaço pode também transformar-se num instrumento ostensivo do programa do bem? Pergunta. Perfeitamente, assim ocorre porque o íntimo de cada um prevalece sobre o rótulo que caracteriza a pessoa no ambiente humano. Atualidades. 29. Anuário Espírita, 1992. Sabemos que outras civilizações terrestres se desfizeram em épocas remotas. Diante do perigo atual de uma conflagração atômica, é de se perguntar: estamos às portas da Nova Jerusalém ou no começo de um novo fim? Pergunta.
na condição de espíritas cristãos encarnados e desencarnados, pensemos no futuro da humanidade em termos de evolução, otimismo, confiança e progresso de todas as calamidades. A civilização sempre surgiu em novos surtos de força para o burilamento geral, há um influxo da providência divina, ainda mesmo quando pareça o contrário. 30. Habitantes de outros orbes conhecem a humanidade terrena, sua história, costumes, etc? Pergunta. Sim. 31. Diante dos progressos alcançados pela ciência, configurar o homem a portar outros corpos de nosso sistema solar? Pergunta. Ninguém pode traçar fronteiras às conquistas da ciência humana. Quanto mais dilatado o serviço e a fraternidade, a educação e a concórdia na Terra, maiores as possibilidades do homem nas conquistas do espaço cósmico. 32. Se a ciência humana se servir de seus recursos, pondo em risco a estabilidade do planeta, é de se esperar esta humanidade da Terra sujeita a uma intervenção direta da parte de outros planetas? Pergunta. Nossa confiança na sabedoria da providência divina deve ser completa. Ainda mesmo que a Terra se desintegrasse numa catástrofe de natureza cósmica, Deus e a vida não deixariam de existir. Uma cidade arrasada num cataclismo não significa a destruição de um povo inteiro. Justo que, em nos considerando coletivamente, temos feito por merecer longas aflições e duras provas na Terra. Entretanto, diante da infinita bondade, devemos afastar quaisquer ideias sinistras da cabeça popular, carecedora de harmonia e esperança para evoluir e servir. Amemo-nos uns aos outros, realizemos o melhor ao nosso alcance. Conversamo-nos de que o bem vive para o mal, como a luz para a sombra. Edifiquemos um mundo melhor, começando em nós mesmos, e confiamos na palavra fiel do Cristo, que prometeu amparar-nos e auxiliar-nos até o fim dos séculos. É assim, e assim nos exprimindo, não nos propomos afirmar que, a pretexto de contar com Jesus, podemos andar irresponsáveis ou desatentos. Não. Forçoso trabalhar e cumprir as obrigações que a vida nos traz, a fim de sermos amparados e auxiliados por Ele, sejam quais forem as circunstâncias. Anuário Espírita de 1992.